Boa noite, senhores vereadores. Bibarrense presente, sejam sempre bem-vindos a essa casa. Peço ao primeiro secretário que confira a presença dos senhores vereadores. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente. Bibarrense aqui presente. Antônio José Fecharte do Culto. Presente. Armando Rosemberto Mato Teixeira. Presente. Diego Tuller Ornella. Presente. Francisco Fortunato de Souza. Presente. Guilherme Soares de Oliveira. Presente. José Ronaldo Fernandes Correia. Presente. Marcos Antônio Fernandes. Presente. Naldo da Silva Serafim. Presente. Nelson Vânio Pinto de Jesus. Presente. Havendo número legal, declaro aberta a 25ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2014 e peço à secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, eu peço dispensa da leitura. Coloco o pedido de dispensa de leitura da ata da sessão anterior do vereador Guilherme Soares de Oliveira. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade, senhores vereadores presentes. Após a aprovação da ata da sessão anterior, dando início à sessão, não havendo nada no expediente do excelentíssimo senhor prefeito municipal, no expediente diverso, convite da Associação Cordeiro de Deus, Centro de Atendimento e Triagem, CAT, informação e convite. Vimos através desse informar a Vossa Excelência que estamos funcionando no município em Monerá, RJ 116, quilômetro 144, e convidá-los para a comemoração do nosso primeiro ano de serviço prestado à região Centro-Norte, inauguração do nosso sítio, que se fará realizar no dia 31 de maio de 2014, a partir das 9 horas da manhã, com várias atrações. Seguem anexos informes do trabalho realizado com os nossos alunos. Joézer da Silva Barreto, presidente da CD, técnico em Dependência Química, Unifesp. Escritório na rua Doutor José Teixeira, Portugal, 113, Centro de Cordeiro, Centro Terapêutico, RJ 116, quilômetro 114, Monerá, 2 Barras. E uma, senhor presidente da Câmara Municipal do Arbar. A Associação Cordeiro de Deus, fundada em 23 de agosto de 2008, é uma instituição sem fins lucrativos que tem como finalidade congregar pessoas físicas e jurídicas com o propósito de promover atividades a recuperar pessoas viciadas em álcool e drogas, com o objetivo de conscientização, socialização e valorização da vida humana com orientação religiosa cristã. Atualmente funciona no sítio com 6 monitores, missionários voluntários, técnicos em dependência química, psicólogos, enfermeiros e outros profissionais da área, que possuem 2 casas com 5 dormitórios, com 27 leitos, banheiros, varandas, outra com 3 quartos, sala, varanda, cozinha, banheiro, despensa, rouparia, escritório, varandão com churrasqueira, sauna, piscina, sala de musculação, campo de futebol, horta, galinheiro, coelheiras, curral, plantações diversas, jardins, açudes e frutas. Atualmente temos 27 alunos, um coral que representa igrejas. Realização com palestra em igrejas, empresas, escolas e colégios, oferecendo aos nossos alunos 4 refeições diárias, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, oferecendo prótese, atendimento médico, odontológico e psicológico. Uma vez por mês oferecemos um almoço para as famílias dos alunos internos. Trabalhamos nas famílias em questão, retorno do lar à sociedade. Indicamos alunos para empregos e empresas. Aguardamos sua visita e sua parceria a este projeto de Deus para abençoar vidas, visto que nós mantemos com doações. Jesus transforma. Joézer da Silva Barreto, presidente da ACD. Após a leitura do expediente diverso, no expediente das proposições, senhores vereadores, de autoria do vereador Nelson Vânio Pinto de Jesus, requerimento número 39, requer ao excelentíssimo senhor prefeito que entre em contato com o responsável do DETRAN e solicite o mesmo que veja a possibilidade de aumentar o número de vistoria realizada no município, pois o número de vistorias mensais não estão atendendo à demanda.
Peço à secretária que faça a leitura. Requerimento número 39. Senhor presidente, o vereador Nelson Vânio Pinto de Jesus, substanciado no artigo 205 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Dois Barras, no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, vem, após ouvido plenário, órgão soberano entre nós, requerer que o excelentíssimo senhor prefeito municipal entre em contato com o responsável do DETRAN do Estado do Rio de Janeiro, solicitando ao mesmo que viabilize a possibilidade de aumentar o número de vistorias realizadas no município, pois o número de vistorias mensais não estão atendendo à demanda. Sala das Sessões de Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 12/25 de maio de 2014, vereador proponente Nelson Vânio Pinto de Jesus. De autoria do vereador Francisco Fortunato de Souza, requerimento número 40, requer ao prefeito municipal cópia do extrato do saldo existente no Fundo Municipal do Idoso. Requerimento número 40. Senhor presidente, o vereador Francisco Fortunato de Souza, substanciado no inciso 10º, parágrafo 3º do artigo 107 do Regimento Interno desta Casa de Leis, vem, após ouvido plenário, órgão soberano entre nós, requerer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal cópia do extrato do saldo existente no Fundo Municipal do Idoso. Sala das Sessões de Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 12/29 de maio de 2014, e vereador proponente Francisco Fortunato de Souza. Requerimento número 41, de autoria do vereador Armando Rosemberto Matos Teixeira, requer moção de aplauso à senhora Cleonice Carrilho Ângelo e à equipe futsal de feminino de Fazenda do Campo. Requerimento número 41. Senhor presidente, o vereador Armando Rosemberto Matos Teixeira, substanciado no inciso 8º, parágrafo 3º do artigo 107 do Regimento Interno desta Casa de Leis, vem, após ouvido plenário, órgão soberano entre nós, requerer moção de aplausos à senhora Cleonice Carrilho Ângelo e equipe de futsal feminino de Fazenda do Campo, parabenizando pela conquista do campeonato de futsal feminino. Sala das Sessões de Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, vereador proponente Armando Rosemberto Matos Teixeira. Após as proposições dos senhores vereadores, eu passo à tribuna livre. Com a palavra, vereador Zé Ronaldo Fernandes Correia. Senhor presidente, colegas vereadores, amigos bibarrenses, sempre bem-vindo a esta casa. O motivo que me faz vir à tribuna hoje é Monerá mais uma vez sem médico. Já virou, acho que, a rotina sem médico, Monerá. E hoje passou mal uma menina em Monerá hoje, grave, foi para Bom Jardim, chegou em Bom Jardim, demorou a ser atendida e o marido, quando chegou, levou para Friburgo, não sei nem o que aconteceu, porque depois eu não tive com ela, que já era tarde, eu tinha que vir para a sessão. Monerá não tinha médico, nem ambulância, nada para socorrer a menina. Foi socorrido no meu carro até Bom Jardim, de Bom Jardim para lá, o marido dela que levou, que assumiu até a responsabilidade de tirar do hospital de Bom Jardim, que não tinha sido atendida. A ficha já tinha feito meia hora e ainda não tinha dado atendimento à menina. Então isso não pode acontecer no nosso município, isso é um descaso com a população de Monerá. O que está fazendo a Secretaria de Saúde desse município com o Distrito Monerá é muito grave. Eu acho que teve um acordo entre os vereadores, teve uma conversa com o prefeito, onde disse que ia tomar providência e até hoje nós estamos a ver navio. Dizem até que tem médico, mas nunca completou a equipe médica de Monerá. Não sei qual é o motivo, mas sei que isso aí não pode ficar desse jeito. E o que me faz também vir à tribuna é que tivemos uma reunião com o sindicato, onde teve presente vereador Chiquinho, vereador Naldo, vereador Chim na qualidade estava de secretário, vereador Bananeiro também estava na qualidade de secretário. Se eu não me engano, acho que Bilico também estava presente na reunião, aonde ficou acordado com o prefeito, parte jurídica da prefeitura, aonde mandaria o aumento no final, até o final de maio, retroativo a dia 1º de maio. Esse aumento não veio até hoje, nós estamos no final do mês, não veio, quer dizer, a gente vai ficar mais um mês atrasado.
visto que o aumento dado pelo governo federal foi de partir de 1º de janeiro, e nós já estamos passando maio, o último dia já chegando de maio, e nada. E a gente teve uma conversa com o prefeito, com a parte jurídica, aonde eu acreditei nas palavras do prefeito, junto à parte jurídica, que mostrava, aparentemente, ter boas intenções para resolver a situação do aumento de salário dos funcionários, aonde ele disse que, mesmo atrasando o aumento sairia, mas que imediatamente precisava de uns 15 a 20 dias para ser criado o tique refeição para os funcionários do município de Duas Barras, num valor aproximadamente de R$100. E a gente vê que não pode acreditar nas palavras do chefe do Poder Executivo, junto com a parte jurídica, que está brincando com o funcionário de Duas Barras. Isso eu acho que é uma falta de respeito com os funcionários, uma falta de interesse de resolver a situação dos funcionários. Eu peço apoio aos vereadores, principalmente os vereadores que participaram lá, que estavam cientes e ouviram as palavras do prefeito, aonde assumiu um compromisso com o sindicato e com os funcionários, com a comissão que estava representando os funcionários, e nada até hoje foi feito. Isso aí eu acho que é muita falta de respeito, muita falta de interesse de resolver a situação do funcionalismo de Duas Barras. Tem muita gente recebendo menos do que o mínimo, e tem gente que tem percas salariais há alguns anos, e se continuar desse jeito, também vai passar a receber menos do que o mínimo. Então, quer dizer, há uma conversa com o sindicato, que esperaria até o final de maio, porque ia ter uma nova reunião, uma nova assembleia do sindicato, para decidir até a situação de fazer uma paralisação. Eu estarei junto, te garanto que acredito até que todos os vereadores estarão juntos e do lado dos funcionários, porque eles sabem que o prefeito, junto com a parte jurídica, teve um acordo com o sindicato que representava os funcionários junto aos vereadores, e não está sendo cumprido. Nenhum dos dois acordos está sendo cumprido até agora, porque o acordo era mandar o aumento de salário e criar o tique refeição dos funcionários. Nenhum dos dois foram feitos. Então, eu peço apoio e providência junto dos vereadores, junto ao sindicato, para que a gente possa resolver a situação dos funcionários. É só, muito obrigado. Senhor presidente. Continua franqueado com a palavra o vereador Nelson Vânio Pinto de Jesus. Vereador Francisco, quiser fazer o uso primeiro, pode fazer. Senhor presidente, colegas vereadores e barrenses aqui presentes, sejam sempre bem-vindos a esta casa. Primeiramente, eu quero parabenizar as palavras do vereador José Ronaldo e dizer ao nobre colega e dizer aos funcionários aqui presentes que pode sempre contar com meu apoio. Eu venho falando em praticamente todas as reuniões, da forma que o prefeito está conduzindo o nosso município. O prefeito em campanha saiu de casa em casa, prometendo que ia fazer um governo participativo, um governo honesto, que ia participar desta casa de lei e que o povo ia participar do seu governo. Até hoje, o prefeito não compareceu a esta casa nem um dia sequer. Teve essa reunião com o excelentíssimo senhor prefeito sobre o aumento dos funcionários públicos. Eu não pude estar presente, que eu saí. Como o vereador disse, foi um combinado dele mandar enviar a esta casa um projeto de lei até no final do mês de maio, e até hoje ele não enviou a esta casa de lei. Isso é uma falta de respeito que o prefeito está fazendo com os nossos funcionários. Aí depois tem parentes do prefeito que se diz trabalhar voluntariamente. O porquê que o prefeito não dá um aumento
para os nossos funcionários? Será que é para pagar os parentes dos prefeitos que se diz trabalhar voluntariamente? Acredite quem quiser que os parentes do prefeito trabalham voluntariamente. Eu não acredito. Então eu queria dizer ao vereador José Ronaldo que pode contar com o meu apoio, dizer ao sindicato e aos funcionários que pode contar com o meu apoio, e também, vereador José Ronaldo, eu quero cobrar do excelentíssimo senhor prefeito municipal que houve também uma reunião com o pessoal do hospital do Plano GS de Nova Friburgo, que também foi feito um acordo e foi publicado em jornal um plano de saúde para os nossos funcionários públicos. E até hoje não saiu nada. Houve um coquetel, houve uma festa naquele dia e até hoje não saiu nada. Por isso que eu venho falando que o prefeito não está honrando o que tratou com a população. Para mim, a palavra do prefeito é como se fosse um vento. Toca para lá, toca para cá, e ele não cumpre nada. Por isso que eu não faço mais parte da bancada do prefeito, porque ele não está cumprindo o que tratou em campanha. Queria falar também aqui em tribuna sobre a saúde do nosso município. Eu queria pedir a Vossa Excelência, presidente desta casa, que a secretária anotasse uma indicação, que a Secretaria de Saúde se organize sobre a marcação de pacientes que viajam em busca de melhor atendimento na cidade do Rio de Janeiro. Hoje se encontra feita a marcação dessas pessoas, muitas das vezes o paciente é encaminhado a um hospital e eles marcam na lista do motorista para um outro hospital. Então o paciente está perdendo viagem ao Rio, pessoas que precisam de ser atendido. Então eu queria pedir ao presidente desta casa que na segunda-feira colocasse essa indicação e que essa indicação também está aberta a todos os vereadores que quiserem assinar. Queria pedir também, Vossa Excelência, presidente desta casa, que fizesse uma indicação também, que a Secretaria de Saúde tome providência sobre a situação da van que se encontra hoje, que faz viagem para o Rio de Janeiro. Hoje se encontra uma van de boa qualidade, uma van nova, mas que precisa ser feito um reparo na descida da van, que coloca um estribos. A van está com um degrau muito alto. E na semana passada, teve um paciente, uma senhora idosa, que quase sofreu um acidente na saída da van. Então, queria também pedir que fizesse uma indicação, que o prefeito e o secretário de saúde tomem a providência, que coloquem um estribos nessa van que presta serviço ao Rio de Janeiro. Queria pedir também a Vossa Excelência, presidente desta casa, que pedisse ao secretário que anotasse uma indicação ao secretário de Meio Ambiente que coloque o caminhão limpa-fossa em funcionamento. Hoje se encontra bibarrenses e moneratenses precisando do atendimento desse serviço e esse caminhão se encontra parado no galpão da prefeitura. Eu queria pedir também, senhor presidente desta casa, uma indicação que também está aberta aos demais vereadores, a indicação pedindo ao prefeito que volte imediatamente com a usina de reciclagem, que ele coloque a usina em funcionamento. Porque em campanha, o prefeito prometeu em campanha que se ganhasse a eleição, que a usina era prioridade no seu governo, porque naquela usina, naquele local, aproximadamente ele ia colocar 50 funcionários. Hoje se encontra a usina abandonada, o horto abandonado, e se encontra hoje um fornecimento de lixo
a uma empresa de Madalena, que eu pedi informação quanto que é gasto hoje com o lixo do nosso município. E não tive esta informação até hoje. Na segunda-feira, eu vou protocolar nesta casa um pedido de CPI, que a gente abra uma CPI, que instaure uma CPI para a gente esclarecer aos bibarrenses quanto que é gasto com o lixo do nosso município. Se já que eu não tive informação sobre o requerimento, já fiz indicação e a população está me cobrando quanto que é gasto com o lixo do nosso município. É só, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Guilherme Soares de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, bibarrenses aqui presentes, meu amigo Onei, a Aninha, cumprimentando eles, cumprimento todos vocês aí presentes. Bom, o vereador o Zé Ronaldo falou que eu estava lá na reunião com o sindicato. Realmente eu estava. Acredito que sim, teve boa fé do prefeito, teve boa intenção do jurídico, mas eu acho que eles não têm a noção do que eles trataram. A minha opinião é essa. Eu não sei se o prefeito vai conseguir cumprir com o que ele tratou. Dizer que eu estou a favor dos concursados, pode ter certeza. Não só eu, como todos os vereadores. E para mostrar que eu estou ao lado de todos os concursados, eu faço o seguinte: o senhor prefeito tem nessa casa aqui um projeto de lei querendo contratar várias pessoas lá para a prefeitura lá. A gente faz o seguinte: quando ele mandar o aumento dos concursados, dos servidores, a gente vota o projeto dele. Vai fazer assim. Nós vamos trocar com ele. Ele manda para cá o aumento, a gente vota o aumento e a gente vota o projeto de lei. Porque da mesma maneira que ele quer gente trabalhando lá, o concursado também quer o aumento. O concursado quer o que é direito seu, né? Então eu espero que os senhores vereadores, não estou falando por ninguém, vou entender a opinião de todos, mas eu acho que seria uma boa maneira de a gente trocar com o prefeito. Sentar lá e conversar com ele. Amanhã a gente ia lá, falou: prefeito, a gente vota, mas manda para a gente o aumento dos servidores que a gente vota também. E vai ficar tudo igual, né? Tudo empatado. Então, senhor presidente, é só isso. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Francisco Fortunato de Souza. Boa noite, colegas vereadores, munícipes presentes. Seja sempre bem-vindo a essa casa. O motivo que me leva à tribuna é que o vereador, como o vereador me citou ali, que eu estava na reunião, e realmente, como nunca me omiti, estava presente, participei de toda a negociação e realmente o acordo foi feito. Tá? Foi feito o acordo com o sindicato em dar o aumento e o TIC, que não determinou valor, mas falou que daria o TIC aos funcionários. Então, realmente, o acordo foi feito e eu espero que o acordo seja cumprido, porque se você faz um acordo, eu acho que você fez um estudo antes para saber se você poderia ou não fazer o acordo. Né? Coisa que a gente é simples, o dia a dia da gente, antes da gente adquirir um bem, você vai fazer um orçamento, ver o seu orçamento, se você pode ou não adquirir aquilo. E a mesma coisa ele teria que fazer um estudo, né, com a equipe e tal, para ver se poderia assumir ou não. E ele assumiu o acordo com o sindicato. Eu questionei até, fiz uns 2 questionamentos, tá? Porque eu achei uma coisa muito séria. O que foi discutido realmente como é que se diz? É a vida dos funcionários, né? Isso aí está mexendo com a vida de 800 funcionários, 800 famílias, né? Que precisa desse aumento, conta com esse aumento, e eu espero que o prefeito cumpra, porque se ele assumiu, né, o acordo é porque ele tinha certeza que poderia cumprir. E se, né, chegou a uma outra conclusão, que faça uma reunião, né, põe na mesa para ver o que vai acontecer. Porque eu acho que, né, se ele fez um estudo, assumiu, se chegou a uma outra conclusão, eu acho que também tem que passar ao sindicato, passar aos funcionários. E outra coisa que eu gostaria de dizer aqui é o seguinte, que todos os funcionários, ou todos os vereadores daqui, sempre votou favorável aos funcionários e sempre votou favorável à população, né? Então, eu acho que todos os vereadores aqui só tem uma intenção, em ajudar aos funcionários, né? Agora, a gente tem um poder limitado. O projeto tem que vir de lá.
Agora, cobrar, eu tenho certeza que todos os vereadores aqui vão cobrar e vão questionar, né? Que estava presente. Então, mesmo quem não estava presente por outro motivo, eu tenho certeza que está do lado do funcionário e vai cobrar. E eu gostaria aqui de fazer um convite aqui a todos os vereadores, já comentei com o presidente, para segunda-feira, 2h da tarde, tá? Porque eu fui procurado pelos representantes dos idosos de Monerá. Eles estão aqui propondo algumas mudanças aqui na lei, né? Na lei municipal 1091, de 21 de agosto de 2012, que dispõe sobre a política municipal do idoso. Eles estão propondo algumas mudanças. Então, eu gostaria de convidar todos os vereadores para segunda-feira, 2h da tarde, que vai vir o representante dos idosos de Monerá. Aí, gostaria aqui de pedir a Mônica, por favor, para anotar, de convidar os representantes dos idosos daqui do Centro de Convivência do Barra, o representante da assistência social e o jurídico também, que seria importante também o jurídico do legislativo, do executivo, participar também para a gente discutir e ver, né, se é cabível ou não, o que vai acontecer, se vai mudar, se vai alterar ou se não vai, discutir, né, com todo mundo presente aqui para ver. Em relação aos médicos, eu acho o seguinte: a informação que eu tive, né, que é uma preocupação de todos também, a informação que eu tive é o seguinte, que os médicos são contratados e depois dão a palavra dizendo que vão trabalhar e depois chega na hora, em cima da hora não vai. Eu acho o seguinte, é uma irresponsabilidade do médico. Se não for do médico, se for realmente isso que estiver acontecendo, para mim os médicos que fazem isso são irresponsáveis. Eu acho que tem que ter alguma penalidade, porque ele está deixando vidas, né, à mercê, entendeu? Do destino. Porque se ele assume um compromisso e ir fazer o plantão e chega em cima da hora não vai porque o outro lá dá R$500 a mais a ele, então eu acho que tem que, a gente, sei lá, um projeto de lei ou até uma coisa judicial mesmo, denunciar esse médico, denunciar o CRM, ver o CRM dele, denunciar ele. Porque quando contratar, eu acho que deve pegar o CRM dele, pegar todos os dados, eu não sei se é feito dessa maneira, vamos fazer um requerimento, pegar todos os dados do médico, tá? Ele deu a palavra, ele assumiu que vai assumir o plantão e chega em cima da hora não vai, aí chega uma pessoa lá infartado, morre, ele tem que ser responsabilizado por isso. E se não estiver acontecendo isso, aí a responsabilidade é do secretário, entendeu? Ele tem que assumir, que se ele assumiu a secretaria, ele tem que ter capacidade para gerir ela, e a população não pode pagar por isso, entendeu? É só isso, muito obrigado. Com a palavra, vereador Armando Rosenberto Márcio Teixeira. Uma parte que... Com a palavra, vereador Zé Ronaldo Fernandes Corrêa. Senhor presidente, colegas vereadores, amigos barrenses, sempre bem-vindo a essa casa. Eu só voltei à tribuna, foi citado pelo vereador Chim, onde ele disse que estar nessa casa de lei, estava aqui por pauta, mas vai vir na próxima reunião, um projeto onde está criando cargos na Prefeitura de Duas Barras para direito de contratos. E eu acho muito justo, e estou junto na sua opinião, que esse projeto fique travado pela essa Casa de Lei, até que se bote para votar o aumento de salário dos funcionários do município de Duas Barras. Porque quando o vereador Francisco falou aqui, muito bem falado, que se tivesse feito o acordo e ele não pudesse ser cumprido, como foi o acordo com a parte jurídica e a parte do executivo, o prefeito, se ele não puder cumprir, também não pode fazer contrato, porque primeiro tem que se rever aquilo que tem em casa, botar em ordem aquilo que tem, que são os funcionários concursados. Então, eles têm um dever e um compromisso com eles, para depois a gente contratar o que faltar. Porque se a gente não puder cumprir com o que tem em casa, que são os contratados, são concursados, não pode contratar. Então, eu estou de acordo, eu acho muito justo que esse projeto de contratação fique travado, é a minha opinião, se for de acordo, eu respeito a opinião de todos, mas a minha opinião,
concordo e estou votando a favor que ele fique travado até que se vote o aumento de salário dos funcionários do município de Duas Barras. Em relação à saúde, também, que foi falado, a contratação de médico irresponsável, eu acho que teria que fazer um contrato com o médico aonde que penalizasse ele quando ele deixasse de cumprir o plantão a qual ele é responsável pela vida do ser humano. Então, se acontecesse alguma coisa, ele tinha que ser penalizado. É só, muito obrigado. Com a palavra, vereador Armando Rosenberto. Boa noite, presidente, colegas vereadores. Realmente estou com o joelho bem ruim. Eu fico feliz de todas essas nossas cobranças, nossas solicitações, nossas atuações aqui na Câmara, não só na Câmara e fora dela, que eu tenho certeza que todos os vereadores aqui, a todo momento, estão junto, próximo à população, sendo cobrado de uma ação ou outra, e a gente dando essa resposta. Eu acho que isso é importante, que o vereador esteja sempre, como é dito no mundo da informática, full time, né? A gente é sempre full time, a gente nunca está ali pela metade, a gente está sempre o tempo todo presente. E isso é importante porque a gente dá respaldo à população sobre as suas reivindicações, é sempre importante. E hoje eu fico muito feliz que a gente tem aqui, mais uma vez, a gente sempre voltando a falar sobre os funcionários, né, os concursados que se esperam por esse reajuste, e eu sempre falando da ansiedade. E eu queria, nesse momento, trazer essa notícia que eu sempre venho trazendo nas suas notícias, não mais que vocês, colegas vereadores, mas pelo simples fato de eu trabalhar na Secretaria de Fazenda, então algumas informações, às vezes, chegam a mim primeiro do que a vocês, né? Então, aí eu venho aqui e compartilho com todos os colegas vereadores, porque eu acho que a gente é cobrado na rua e todo mundo deva ter essa informação. Bem, com relação ao salário dos servidores, eu saí de lá agora, estava junto com o secretário de governo aqui, o Júlio, junto com o André Dasnoy, né, que é o nosso assessor contábil, que o Naldo conhece muito bem. Ele estava lá, a gente fazendo essa projeção para o aumento do salário dos servidores, e naquele momento surgiu justamente o que o nosso colega vereador Chim falou. Um acordo que eu cheguei a falar com o prefeito, antes, prefeito, da gente votar o processo seletivo, deverá primeiro ter o aumento dos servidores. E ali ficou acordado isso, que primeiro virá o aumento dos servidores para depois ser votado o processo seletivo, contratação. Então, é muito interessante que a gente faça essas arguições, e lá no sindicato veio, quando foi lá, a prefeitura naquele momento não estava, e disse a alguns colegas que não, por causa do que não estaria, por causa do meu bebezinho lá, né, que está com 60 dias hoje, e eu precisei levar ele ao médico. E a gente veio aqui, eu tenho uma ata do sindicato aqui, né, que está justamente aqui acordado o que o prefeito falou. O prefeito falou, darei o aumento de salário, inclusive foi o cartão que a gente falou, né? E o importante de dizer é que a gente tem que estar sempre em cima cobrando. Mesmo que ele não chegou nesse mês na casa, o mês de maio na casa, esse aumento de servidores, e a qual foi assumido aqui no papel, né, com o compromisso aqui, mesmo que não chegou aqui, e aqui sendo certo assim, o prefeito assume o compromisso de reajuste de salário no mês de maio citado. Isso é a ata da Assembleia, né? Mas colocou um ponto de que, caso isso não seja possível e ocorra no mês de maio, que seja feito em junho próximo ou julho, prazo máximo, mas que os servidores não terão a perda desse aumento, seja retroativo. E isso que a gente está em cima, sempre cobrando. Mas o ticket de refeição deveria esse mês para ser votado, tem que ser criado na Câmara ainda. Aí aqui mais embaixo a gente tem aqui, mesmo saindo em outro mês próximo a maio, está aqui o acordo aqui, terá acúmulo de renda, ou seja, terá a data retroativa valendo sempre o mês de maio. E a gente está aqui para cobrar isso, que o mês de maio seja a nossa data base sempre, até que eu sempre falo, defendo a ideia de que a gente caminhe até de encontro a janeiro, que é o do governo federal. Mas já que está definido por enquanto maio, que a gente caminhe depois para que isso sempre retroceda. E isso a gente conversando com o secretário de Fazenda, o secretário de Governo, eles veem com bons olhos esse aumento, a gente aproximar a janeiro também. Então, está fazendo uma série de cortes que também foi assumido pelo prefeito aqui. Aqui o prefeito assumiu com o sindicato,
que seriam feitos cortes em servidores para diminuição da folha salarial. E eu acho que isso mesmo, a gente tem que cobrar para que isso se enquadre, para que nós servidores, né, eu falo agora como servidor público municipal, nós servidores nunca sejamos sempre valorizados, nunca ficamos defasados. Senão, é isso que vai acontecer. A gente vai esperar sempre o nosso aumento para depois autorizar as contratações, igual o nosso vereador Chiquinho falou. E eu queria só dizer sobre o plantão do médico, eu acho que o Chiquinho foi muito feliz, parabéns, Chiquinho, na sua palavra, que se o médico assumiu o compromisso e não veio, devamos denunciar isso ao CRM mesmo. Que ali, para que possa até mover um processo contra ele, para que impeça que ele faça isso com outros municípios, né? Que aí, como o Zé Ronaldo falou, lá aconteceu uma demora, não é uma ausência, mas uma demora, mas para que outros municípios, nossos colegas aqui vizinhos, municípios vizinhos, também não sofram com o mesmo mal que a gente tem sofrido agora. Porque o secretário aqui passou um plantão de escala aqui para o nosso colega, quem esteve lá, acho que o vereador Bananeira e o vereador Antônio Zé, o vereador Marco Antônio, e o vereador Antônio Zé, tem aqui um plantão de escala de Monerá, passou o plantão de escala e faltou o médico. Então, a gente tem que ter essa cobrança em cima do secretário primeiro, né, porque ele é o gestor da unidade, e também em cima da responsabilidade do médico. Então, eu queria parabenizar as palavras do Francisco, foi isso aí mesmo, a gente tem que também cobrar do médico a sua atuação, porque se ele é contratado para tal e não firma o compromisso, deixa a mercê nossos munícipes, ele também deva ser denunciado. E é só, muito obrigado. Com a palavra, vereador Antônio José. Senhor presidente, colegas vereadores, secretário, doutor Júlio, secretário de governo, secretário de obra, Fábio, funcionários aqui presentes, demais munícipes, que sejam sempre bem-vindos a esta Igreja Casa de Leis. Motivo que me faz vir à tribuna, que eu quero também congratular com os vereadores que me antecederam e parabenizá-los, que foram muito felizes nas suas palavras. E dizer que nós nos posicionamos, eu, o vereador Marcos e o vereador Francisco, quando disseram que ia tirar o plantão do SPAM. Então, nós nos posicionamos diante do prefeito e também diante do secretário que não tirasse esse plantão. Até porque Monerá é uma cidade que jamais poderá ficar sem médico e acontecer o que vem acontecendo. E até marcamos para, na última terça-feira, conversar com o secretário o que estava acontecendo com o SPAM, que estava faltando realmente médico. E não foi possível, o secretário não se encontrava em Duas Barras, não foi possível. Mas hoje nós estivemos lá, eu e o vereador Marcos, o Francisco não pôde vir, e os demais vereadores também não puderam, mas nós estivemos na secretaria e conversamos com o secretário e ele colocou essa escala que está aqui em nossas mãos. Uma escala de segunda a segunda, o nome dos médicos estão aqui. Então, acho também que o vereador Francisco foi muito feliz em dizer que alguém tem que ser penalizado e, se não for secretário, teria que ser o médico que, né, assumiu esse compromisso com o secretário, com a Secretaria de Saúde e com o município. Então, se, na verdade, o secretário contratou, como está aqui, a escala com o nome de todos os médicos e o médico não compareceu, ele realmente deveria ser penalizado. E como o vereador disse, que saiu hoje, às pressas, com a pessoa realmente passando muito mal, eu que estou na condição de vereador e sou morador de uma comunidade, eu passo isso sempre. Tenho testemunha que realmente a gente ser um médico próximo, né, que a gente procura logo Monerá. Não tendo médico, a gente parte para Bom Jardim, enfim, para onde a gente pode, ou Duas Barras, e Bom Jardim, às vezes, acontece isso que aconteceu com o vereador. Você chega e fica lá e a gente encontra muita dificuldade para ser atendido e, às vezes, tem que partir para outro lugar que a pessoa possa ser realmente socorrida. Mas eu quero congratular novamente com os vereadores com relação à saúde que me antecederam
e falar também um pouquinho com relação ao funcionalismo. Hoje, eu vim para essa casa ansioso para votar esse projeto, porque até o nobre colega Bebeto, na semana passada, disse que talvez o projeto viesse hoje para ser votado. Então, eu vim feliz em votar esse aumento para o funcionário, porque, com certeza, o salário do funcionário está defasado e muito defasado, né? Principalmente com relação ao salário federal, que foi em janeiro, e sei que já foi dito aqui nessa tribuna que tem funcionário que não está recebendo nem o salário mínimo. Então, eu vim hoje ansioso para votar esse projeto, e o projeto não se encontra nessa casa. Eu tenho certeza que o prefeito não está agindo de má fé, espero, e que ele mande esse projeto para que seja votado, né, e que seja corrigido com data realmente retroativa, que eu acho que agora maio já não dá mais, né, porque já estamos no final, e só realmente junho, e o funcionário só vai receber lá no final de junho esse aumento salarial, e espero que seja com data retroativa. E dizer aos funcionários, que tem aqui representantes de várias classes, que essa Câmara jamais ficará contra os funcionários. Nós estamos aqui, nos posicionamos a favor, sim, do funcionalismo. E o Chim foi muito feliz nas suas palavras, vereador. Esse projeto que está aqui para contratação, só votaremos quando aqui chegar o aumento do salário do funcionário. É só, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, vereador Arnaldo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, amigos bibarrenses aqui presentes. Quero falar para os funcionários que na reunião que teve com o sindicato, eu falei que a Câmara foi até audacioso, me perdoe os vereadores, que eu falei que quando mandasse o projeto de lei para cá, para o aumento do funcionarismo, que nós iríamos passar por cima, não ia ter parecer de comissão, não ia ter nada, nós ia votar em caráter de urgência urgentíssimo. Falei assim, nós vamos fazer. Chegou 5 horas da tarde, com aumento funcionário, 7 horas da noite está aprovado. Tenho certeza que os meus pares iriam concordar com esse projeto. O prefeito assumiu esse compromisso, falou que estava em dificuldade, falou do TIC alimentação, que seria mais viável, mais rápido. Falei que o problema do executivo está na folha de pagamento, está no percentual acima de 54%. Então, isso é uma preocupação que nós temos. O problema é que o TIC não chegou ainda. Ele teria que ter mandado para cá, pelo menos, o cartão do TIC de alimentação. Vitor, que é o secretário de Fazenda, assumiu o compromisso, o procurador assumiu o compromisso, várias pessoas assumiram o compromisso, em onde que nós iríamos votar, né? O salário seria a partir de junho ou julho, nós estava lá, com data retroativa a partir de maio. O TIC não, o TIC seria mais rápido, porque foi no dia 20, a reunião foi acho que antes do dia 20, que tinham vários feriados, que só tinha até o dia 5, só 5 ou 6 dias de serviço, mas hoje nós já estamos no dia 29 de maio. Então, acho interessante que a gente vai à prefeitura, cobra do prefeito, cobra do assessor jurídico, para mandar mais rápido possível para cá o ticket de alimentação e o salário do funcionário. Sabemos que teve um acordo com o sindicato que vai até julho. Está na ata do sindicato. Nós sabemos disso. Com data retroativa. Mas o ticket de alimentação não. O ticket de alimentação ficou para resolver esse mês. O vereador Armando leu ali. Mas o ticket de alimentação ficou para resolver esse mês de maio. Aproximadamente R$100. Uns falam 100, outros queriam 120. O importante seria a criação do ticket de alimentação. Sobre a saúde, eu não vou nem falar, porque há bem pouco tempo, em 2012, no final, 30 para 31 de virada do ano, uma senhora
me chegou lá em casa falando que a senhora estava internada no Hospital de Duas Barras, não tinha médico, e me pediu que eu ajudasse. E eu falei, vou te ajudar. O que você precisa? Preciso que você me leve para um lugar que tenha médico. E a mulher, com todos os exames, falando que tinha uma criança morta dentro da barriga. Isso foi dia 31 de 2012. E aí, dia 30 de 2012. Aí eu saí, fui parar em Bom Jardim. Chegou em Bom Jardim, faltava pouco de comer um outro lá, porque também não tinha médico. Saí do Bom Jardim, a enfermeira falou assim, vocês vão para Friburgo. Passamos na UPA, chegamos na UPA, não tinha médico. Aí uma enfermeira falou assim, o único lugar que você vai resolver isso é na maternidade. Cheguei lá, achei um senhor de mais ou menos, parecidamente, uns 70 anos de idade, que resolveu, internou e resolveu o problema daquela senhora. Então, a saúde, você vê, há um ano e pouco atrás, não tinha médico no Duas Barras, não tinha médico no Jardim, não tinha médico na UPA e não tinha médico, só tinha médico na maternidade. Acho que nós deveríamos fazer um projeto de lei aqui para toda a contratação, porque nós não sabemos como é que são contratados os médicos. Se é via telefone, se é via o documento, o camarada assinou lá um documento, nós não sabemos. Se é através de um projeto de lei, que não é, projeto de lei que não vem para cá para a gente contratar médico. Como que é feito isso? Acho que nós deveríamos fazer um projeto de lei que todos os contratados deveriam assinar um termo de compromisso, de responsabilidade, para não faltar. Porque se você contratou um médico, o médico não veio no serviço, olha o caos que vai acontecer. Aí não vem aqui e fica a população à mercê da sorte, porque infelizmente é a mercê da sorte. Monerá fica sem médico, às vezes fica sem médico, acho que Duas Barras não tanto, mas Monerá está sempre sem médico. Sempre eu vejo falar, está faltando médico Monerá, está faltando médico Monerá. E o secretário Léo, que é o meu amigo, meu irmão, meu companheiro, é tudo para mim, é um camarada muito gente boa, ele passa para a gente, os médicos foram contratados. Indiferente de ser secretário de saúde ou não, o Léo é um parceirão meu, indiferente. Gostaria de deixar bem claro. Um camarada que eu gosto muito dele. Mas, infelizmente, ele passa para a gente. Eu tive com ele semana passada, ele falou assim, a escala do médico de Monerá está toda pronta, certinho. Só está faltando, está vendo? Acho que nós deveríamos fazer um projeto de lei onde todas e qualquer contratação da prefeitura deveria ser escrita. Porque eu não sei se é escrita ou não. Às vezes eu estou falando uma grande bobagem aqui, uma grande besteira, e eu sou um ser humano, sou passivo de erro. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Antes de passar para a ordem do dia, só registrando a presença do secretário Júlio, secretário Fábio, sempre bem-vindo a essa casa. Na ordem do dia, de autoria do vereador Nelson Vânio Pinto de Jesus, requerimento número 39, de 29 de maio de 2014, requer o excelentíssimo senhor prefeito municipal entre em contato com o responsável do DETRAN e solicite ao mesmo que veja a possibilidade de aumentar o número de vistorias realizadas no município, pois o número de vistorias mensais não estão atendendo a demanda. Está em discussão. Com a palavra o vereador proponente Nelson Vânio. Senhor presidente, colegas vereadores e barrenses aqui presentes, sejam sempre bem-vindos a esta casa. Primeiramente, senhor presidente, vou fugir um pouquinho do requerimento e também gostaria de parabenizar os vereadores que falaram em penalizar os médicos que não cumprem a sua função. Eu queria dizer aqui, em tribuna, vou ser rápido, senhor presidente, que eu queria incluir o excelentíssimo senhor prefeito também nessa penalização, por ele ser médico e ter tratado em campanha que se ganhasse a eleição, não largaria a profissão de ser médico. Pelo menos uma vez por semana ele atendia na rede municipal. E até hoje ele não deu um atendimento na nossa rede municipal. Essa semana faltou 3 dias médico em Monerá. E por que o prefeito não atendeu pelo menos uma vez na semana lá em Monerá? Por isso que eu falo que o prefeito não cumpre o que ele tratou com a população. Então, eu queria incluir o prefeito como médico nessa penalização, que ele cumprisse o que tratou em campanha. Eu queria dizer aos nobres colegas vereadores que esse requerimento de minha autoria
sobre a marcação de vistoria no Detran, que está aberta a todos os vereadores que quiserem assinar, porque hoje se encontra uma pequena quantidade de carros que podem fazer vistoria no nosso município. Antes, não sei se é 15 carros por mês. Hoje tem aproximadamente mais de 1.500 carros registrados no município. Então, hoje, os nossos bibarrenses, a gente está sendo preciso se deslocar de 2 barras para fazer vistoria em outro município. Então, eu queria contar com o apoio dos novos colegas vereadores e dizer que o requerimento está aberto a todos os vereadores que quiserem assinar junto ao requerimento. Continua a discussão o presente requerimento. Não havendo discussão. Favorável, senhor presidente. Vereador Arnaldo. Parabenizar a moção de aplauso ao vereador proponente e gostaria até, se o senhor Vossa Excelência pudesse assinar também, porque o futebol feminino é muito difícil. E agradecer também o ex-secretário Marco Antônio, mais conhecido popularmente como Bananeira, que incentivou e fez esse campeonato. Parabéns e favorável. Fica aprovada a indicação número 41 do dia 28 de maio, o requerimento número 41 de 28 de maio de 2014. Antes de encerrar a sessão, gostaria de pedir desculpa em nome de nós, vereadores, pelo acontecido aqui, que foi involuntário, né? Não tem